E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Central Service. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de eletrônica básica. Essa é nossa aula 41 e nessa aula nós vamos falar um pouco sobre o divisor de tensão resistivo. Vamos entender o que é um divisor de tensão resistivo, qual a sua função e sua finalidade. Um divisor de tensão resistivo ele é um circuito formado por uma associação em série de resistores. Essa associação pode ser 2, 3 ou mais resistores, vai depender da necessidade que você tem no momento. E essa associação ela tem o intuito de se obter valores de tensão diferente, em geral menor do que o valor da tensão que se aplica à alimentação do circuito. Para isso, podemos usar a partir de dois resistores ligados em série uma fonte de alimentação para obter uma tensão elétrica que será uma fração da tensão de entrada. Ou seja, se você observar essa figura aqui, onde nós temos a associação de dois resistores, R1 e R2, onde é aplicada uma tensão de entrada que nós chamamos de Vin, e na derivação dessa associação, ou seja, no centro desses dois resistores, nós temos a tensão que será a fração dessa tensão de entrada aqui. Agora, essa fração, ou seja, esse valor que nós chamamos de Vout, vai depender dos valores dos resistores R1 e R2. E é isso que a gente vai ver nessa aula, como determinar a tensão de saída de acordo com os valores dos resistores de R1 e R2, assim como produzir o seu divisor de tensão, aprendendo a calcular os valores dos resistores para obter uma tensão de saída de acordo com a sua necessidade. A gente sabe que os resistores possuem a função de limitar a passagem da corrente elétrica, diminuindo sua intensidade. No entanto, existem momentos onde precisamos diminuir o valor da tensão elétrica para alimentar determinado circuito ou para obter uma tensão de referência, como por exemplo na entrada de circuitos comparadores e de sensores. E no caso de a gente ter que alimentar pequenos circuitos, a gente sabe que existem diversas formas para fazer isso, como por exemplo o uso de um transformador, o uso de um regulador de tensão, o uso de transistores. Porém, o uso desses componentes eles fazem encarecer o seu projeto. Então, se houver a necessidade de alimentar um circuito que não exija muita ou demande muita corrente, a gente pode simplesmente utilizar um divisor de tensão resistivo para alimentar esse circuito com a tensão necessária, sem ter que encarecer o projeto utilizando um transformador, um regulador, um transistor, um Zener, dentre outros componentes. Agora, como a gente faz para desenvolver isso? E como a gente usa isso? É isso que a gente vai aprender nessa aula aqui. Ainda como exemplo, utilizando o circuito aqui do lado, a tensão total aplicada em Vin, ela é dividida e sofre uma queda de tensão de forma proporcional em todos os resistores do circuito em série. E o valor da queda de tensão nesses resistores ela vai ser proporcional ao valor da sua resistência. Enquanto maior a resistência do componente, maior será a queda de tensão, enquanto que um valor de resistência menor impõe uma queda de resistência também menor. Para que se tenha uma melhor compreensão sobre o que eu acabei de dizer a você, continue acompanhando esse esquema aqui do lado. E olhando para esse esquema, você vai ver que um divisor de tensão ele é composto por, pode ser como eu disse, dois resistores ou mais resistores, vai depender da sua necessidade, mas no caso do nosso circuito aqui são dois resistores em série, são dois resistores aqui no caso formando nosso circuito, ligados entre os terminais positivo e negativo da fonte de alimentação. E na interligação, ou seja, na junção dessa associação é retirada a tensão com valor menor a que é aplicada à entrada do circuito. Quando a gente tem nessa associação valores de resistores iguais, ou seja, R1 tem o mesmo valor de R2, a tensão de saída ela será metade do valor da entrada. Tá conseguindo compreender? Quando eu tenho uma associação de dois resistores com valores iguais, a tensão de saída desse divisor de resistivo vai ser metade
da tensão de entrada, independente dos valores desses resistores. Então o resistor pode ter o valor que ele tiver, contanto que eles sejam iguais. Neste caso, a tensão de saída ele será igual a metade da tensão aplicada ao circuito. Agora, para o caso em que R1 e R2 tenham valores diferentes, valores de resistência diferentes, para se saber a tensão de saída desse divisor de tensão, temos que fazer um cálculo. E para fazer esse cálculo, a gente utiliza essa fórmula aqui, ó, onde a tensão de saída é igual ao valor de R2 dividido pelo valor de R1 mais R2 vezes a tensão de entrada. Então essa aqui é a fórmula para se descobrir a tensão de saída em um divisor de tensão resistivo quando se tem resistores de valores diferentes. Tendo valores iguais, a tensão de saída será igual a metade da tensão de entrada do circuito. Tendo valores diferentes, a gente tem que fazer o cálculo utilizando essa fórmula aqui para se saber o valor dessa tensão. Eu acho que eu fiz uma simulação aqui para mostrar para vocês. Estou usando o simulador do Proteus. Vou simular aqui. Observe que eu tenho dois resistores com valores iguais, R1 e R2, e minha tensão de entrada de alimentação do circuito é igual a 12 volts. Na saída eu vou ter 6 volts, ou seja, metade da tensão da entrada de alimentação do circuito. Observe aqui, R1 e R2 são iguais. Aqui eu também tenho outro exemplo onde nós temos dois resistores de valores iguais também. Como eu disse, os resistores têm que ter valores iguais, independente do valor do resistor. Aqui eu tenho um resistor de 470R, aqui eu tenho um resistor de 10K. Como eu tenho dois resistores de iguais valores, então a tensão da saída ela será igual a metade da tensão da entrada. Veja que eu modifiquei também aqui a tensão de entrada. Se aqui fosse 12 volts, seria 6. Se aqui fosse 3, aqui seria 1,5. E é sempre assim. Valores de resistores iguais, a tensão da saída será igual a metade da tensão de entrada de alimentação. Então, como exemplo, para a gente entender, já que a gente viu agora o divisor resistivo com resistores de valores iguais, vamos ver agora um exemplo utilizando resistores de valores diferentes. Vamos calcular a tensão de saída desse divisor de tensão resistivo com esses valores aqui, 470R para R1 e 430R para R2. Agora nós temos dois resistores de valores diferentes. E agora nós temos que utilizar a fórmula para saber a tensão de saída desses resistores. Então, utilizando a fórmula em que diz que a tensão de saída é igual a VI vezes R2 dividido por R1 mais R2, substituindo os valores da fórmula pelos valores do nosso circuito, tensão de saída vai ser igual a 12 volts, pois é a tensão de alimentação do nosso circuito, vezes R2, que no caso R2 é 330R, dividido por R1, que é 470R, mais R2. Nesse tipo de conta, primeiro fazemos as somas e as subtrações para depois fazer as multiplicações e as divisões. Então aqui Vout será igual a 12 vezes 330 mais 800, que é o resultado. 330 dividido por 800, que é o resultado dessa soma aqui. Então, tensão de saída ela vai ser igual a 12 vezes 0,4125, que é o resultado dessa divisão aqui. Então, a tensão de saída ela vai ser igual a 12 vezes 0,4125. A tensão de saída será igual a 4,95 volts. Feito a conta, nós sabemos que com esse divisor de tensão resistiva aqui, utilizando o resistor de 470 ohms em R1 e 330 ohms em R2, nós vamos ter na saída 4,95 volts. Vamos simular para ver se realmente é isso. Vamos modificar aqui para 330, 12 volts, e vamos simular para ver se realmente dá aquilo, 4,95 volts. Voltando para os nossos slides, deu 4,95 volts. Então comprova que o cálculo funciona. E o simulador também funciona bacana.
Está mostrando aqui, utilizando resistores de valores diferentes e usando o cálculo, você consegue saber o valor da tensão de saída. Uma outra característica sobre o divisor resistivo é que para se aumentar ou diminuir a tensão de saída Vout, basta a gente alternar os valores dos resistores. Por exemplo, se R1 for maior que R2, a tensão de saída será menor. Mas se R1 for menor que R2, a tensão de saída será maior. Mas é sempre isso em relação a um ou outro, mas ela sempre será menor do que a tensão aplicada à alimentação do circuito. Nesse divisor de tensão aqui, R1 tem 47K, R2 tem 10K, minha tensão de saída ela vai ser igual a 2,11 volts. Se eu inverter a posição, pegar o de 10K agora, botar em R1 e pegar o de 47K, botar em R2, a minha tensão subiu. Deu para compreender? Porém, ela sempre será menor que a tensão de alimentação do circuito. Vamos dar uma olhadinha aqui na simulação. Acho que eu fiz uma simulação sobre isso aqui para comprovar. Aqui. Observe que para R1 de 47K e R2 de 10K, a tensão será de 2,11. Assim que você inverte a posição, coloca agora de 10K em R1 e R2 em 47K, a tensão aumenta. Beleza. Até aqui a gente viu como determinar, calcular, na verdade, né, o valor da tensão de saída do nosso divisor de tensão resistivo de acordo com os valores dos resistores e da tensão aplicada à alimentação do circuito. Porém, digamos que agora que você queira construir um divisor de tensão, ou seja, determinar o valor de R1 e R2 de acordo com a tensão que você necessita na saída. Tá dando para compreender? Antes você tinha o valor da tensão de alimentação do circuito, os valores dos resistores já definidos, você só vai calcular a tensão de saída. Porém, vai existir, em maioria dos casos, a necessidade de você criar o seu circuito divisor de tensão para uma determinada tensão que você precise. Por exemplo, eu preciso de uma tensão de saída de 4 volts para um divisor de tensão que vai ser alimentado por 12. Então, qual é o valor dos resistores que eu vou utilizar para conseguir esses 4 volts? É isso que a gente vai ver agora. Como fazer para construir um divisor de tensão. Geralmente, quando a gente precisa construir um divisor de tensão, a gente já tem em mente a tensão de entrada, a VIN, a gente tem a tensão de saída que a gente necessita, Vout, e a gente conhece a corrente que será consumida pela carga. Então, de posse desses dados, facilmente a gente vai encontrar os valores para R1 e R2. Então vamos ver a seguir como a gente consegue fazer isso. Então, de acordo com o nosso circuito aqui do lado, a gente tem a tensão de entrada, que é 12 volts, nós temos a tensão de saída, que é 4 volts, e nós temos a corrente que vai atravessar a carga, que é de 0,03 amperes ou 300 miliamperes. Vamos agora determinar qual é a corrente máxima que poderá atravessar os resistores. Para isso, basta considerar a corrente dos resistores igual ao dobro da corrente da carga, ou seja, a corrente dos resistores ela vai ser igual a corrente vezes 2, onde IR é igual à corrente dos resistores, R1 e R2, e I é igual à corrente na carga. Então, fazendo o cálculo, a corrente dos resistores vai ser igual a 0,03 vezes 2, ou seja, será igual a 0,06 amperes ou 600 miliamperes. Então, podemos dizer que R1 e R2 poderá ser atravessado por uma corrente elétrica máxima de até 600 miliamperes. Com esse valor da corrente elétrica em mãos, a gente agora pode calcular o valor de R1. Observe que R1 ele está entre duas tensões. Ele está entre a tensão VIN, que é 12 volts, e a tensão Vout, que é 4 volts. De acordo com a lei de Ohms, a gente vai fazer a seguinte conta. R1 vai ser igual a tensão dividido pela corrente.
R1 é igual a tensão de entrada menos a tensão de saída sobre a corrente do resistor. Então R1 ela vai ser igual a 12 menos 4 dividido por 0,6, onde 12 é a tensão de entrada, 4 é a tensão de saída, dividindo isso pela corrente de total dos resistores, a gente vai ter um valor de R1 igual a 133 ohms. Sendo que 133 ohms ele não é um valor comercial que você vai encontrar facilmente em loja de componentes. Então você vai ter que fazer uma associação em série, ou seja, no lugar de R1 vão ter dois resistores em série, um de 120 e outro de 10 ohms. Aí você vai conseguir um total de 130 ohms. Você pode botar outro resistor de 2,2 também para conseguir 132,2 ohms, quase próximo do valor que você precisa. Agora que a gente calculou o valor da resistência de R1, a gente precisa saber qual será a potência de dissipação desse resistor. Para isso a gente vai ter que utilizar a segunda lei de Ohms. Substituindo os valores da fórmula, a potência ela vai ser igual a 133, pois este é o valor de R1 que a gente calculou, vezes 0,06 amperes ao quadrado, pois essa é a corrente que a gente calculou que poderá atravessar os resistores. Então, potência ela vai ser igual a 133 vezes 0,0036. Então, a potência ela vai ser igual a 0,478 watts. Esse tipo de potência aqui é difícil de encontrar em um componente. O que é que a gente pode fazer? A gente pode substituir adquirindo um com valor de potência mais próximo ou maior. No caso mais próximo será um de 1 watts. Agora, nunca substitua um valor de potência de um componente por um menor, porque se você escolher um com potência menor, ele vai sobreaquecer e vai queimar. Se você substituir ele por uma potência de 1 watt está bem acima do que a potência que a gente calculou aqui, então você vai trabalhar tranquilamente e o resistor não vai queimar. Então, feito isso, a gente já determinou o valor de R1, que ele vai ser um resistor de 133 ohms com 1 watt de potência. Achado o valor de R1, a gente vai calcular agora o valor de R2. Nossa, botei errado aqui, ó, foi mal, era 133, mas tudo bem. R2, a gente tem que observar o seguinte detalhe: R1 estava entre Vin e Vout. Já o R2 ele está entre Vout e GND, ou seja, está entre 4 volts e o 0 volts, ou seja, o ground. Então a gente deve proceder da seguinte forma para calcular o valor de R2. R2 vai ser igual a tensão dividido pela corrente. Então R2 é igual a Vout menos GND sobre a corrente dos resistores. Então R2 será igual a 4 menos 0 sobre 0,06. R2 vai ser igual a 4 dividido por 0,06. Então R2, era para estar R2 aqui, foi mal. R2 é igual a 66,66 ohms. A potência de dissipação de R2 poderá ser a mesma de R1, uma vez que, quando a carga estiver ligada na saída do divisor de tensão, apenas uma parte da corrente dos resistores passará por R2. O restante vai atravessar a carga. Com isso, a gente conclui que R2 ele pode ser um resistor de 68 por 1 watt de potência de dissipação, igualzinho à potência que a gente utilizou para R1. Aqui nós temos o circuito pronto, pois já determinamos o valor dos dois resistores e a potência dos mesmos. Eu acho que eu fiz uma simulação aqui para a gente testar. Tá aqui após o cálculo. Então a gente tem aqui, ó, mais tensão de 12 volts, o divisor resistivo formado com os resistores que a gente calculou, e aqui está a tensão de saída exatamente como foi calculado. Para ver se realmente você aprendeu o que é e como criar um divisor de tensão, eu vou deixar como exercício para vocês aí, com base em tudo que a gente estudou aqui, para vocês calcularem os valores de R1 e R2 e a potência de dissipação dos resistores desse divisor de tensão aqui, ó, onde nós temos uma tensão de entrada de alimentação do circuito de 15 volts, a tensão de saída será de 6 volts e a corrente que circulará pela carga é de 0,05 amperes ou 500 miliamperes. Então fica aí como exercício para vocês treinarem, para ver se vocês aprenderam realmente como calcular
os resistores de um divisor de tensão. Aí vocês botam a resposta aí no comentário do vídeo que eu dou uma corrigida para assim que puder, ok? As principais aplicações para os divisores de tensão resistiva. Eles se prestam a inúmeras aplicações em eletricidade e eletrônica. Por exemplo, a gente pode construir uma fonte de alimentação para fornecer valores de tensões variados a partir de uma tensão de entrada única, de modo a não precisar de diversas fontes distintas, uma para cada tensão para determinada função no circuito. Ou seja, com apenas uma fonte alimentando todo o circuito, você consegue, através de divisor de tensão, tirar diversas outras tensões menores do que a tensão de alimentação para alimentar determinada carga ou determinado circuito que você for utilizar. Claro que são circuitos que utilizam baixa corrente, ou seja, consomem pouca corrente. Outro exemplo, o potenciômetro, ele é um resistor variável que pode ser usado como divisor de tensão ajustável. Na aula de resistores, você lembra que eu expliquei o que é um resistor variável, o que é um potenciômetro, ou seja, é um componente que nós temos 3 terminais no extremo do seu resistor, e nós temos um pino central deslizante que vai mais para uma ponta ou mais para outra. Então, dessa forma, você pode entender como um divisor de tensão ajustável, onde você consegue variar o valor da tensão em relação ao centro e, consequentemente, você consegue obter valores diferentes utilizando ele como divisor de tensão resistiva. Com isso, você consegue criar tensões de referência para medir posicionamento em um joystick, ajustar níveis de áudio, dentre outras aplicações. Em aulas futuras aqui do canal, a gente vai entender mais profundamente o conceito de divisor de tensão. Por isso é muito importante que você estude e aprenda esse tema nessa aula aqui, porque mais para frente vai ficando mais complicado, vai tendo mais cálculos, e aí, se você não pegar o básico agora da eletrônica, você vai começar a ter dificuldade mais para frente, ok? Então, pessoal, vou finalizando essa aula por aqui, onde a gente estudou os divisores de tensão resistivos. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre as protoboards, vamos entender o que elas são, para que elas servem, vamos entender as características técnicas que envolve este componente, né, que auxilia bastante o técnico e o robista em diversas montagens em sua bancada. Eu recebi muitos comentários, muitos e-mails, pessoal reclamando que as montagens de seus protoboards não estavam dando certos e que eu sabia por que não está dando certo. Então vou fazer essa aula aí para explicar para vocês o funcionamento e essas características que envolvem esse componente e por que de vez em quando alguns componentes, as montagens não funcionam e dão errado, beleza? Então na próxima aula a gente vai falar sobre isso. Então um grande abraço a todos aí, obrigado por quem acompanhou e até a nossa próxima aula.